Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Um abraço ao Gilmar Nunes aí da Ótica Santos, né? Ótica Santos há 5 anos, visivelmente a melhor. Pois o nosso bate-papo hoje com o pessoal da Armifume. Nós fazia algum tempo que a gente não conversava ainda, mas está aí o André e o Fabrício com a gente. Satisfação recebê-los aqui, né? Que legal. Boa tarde, Tess. Boa tarde, os amigos. Estamos aqui à disposição e nós viemos hoje contar das boas novas do futebol de mesa de Santa Maria pela Armifume. Boa tarde, Tess. Boa tarde, os ouvintes. É sempre um prazer para nós vir aqui conversar contigo, com a tua audiência, né? E vamos falar um pouquinho dos nossos projetos aí que nós estamos desenvolvendo aí no decorrer desse ano. Que bom. Conta pra gente, André, o que nós temos pela frente aí? Olha, o futebol de mesa está em alta, né? Muitos projetos. Dentre eles, a que se aproxima agora, nós estamos no meio de temporada, né? É a nossa Copa RS, né? Que é uma etapa do campeonato estadual que acontece pelo 2º ano consecutivo aqui em Santa Maria, no CDM. Vai rolar agora no dia 30 de agosto, né? Eu digo agora porque passa muito rápido, né? E nós já estamos com os preparativos, tem todo um scout de coisas para serem feitos e tal, e nós aguardamos assim em torno de 70 botonistas aqui, a gente espera, né? Mas além disso, Tesses e telespectadores, nós também, nessa semana de agosto, lá no CDM, onde vai rolar a Copa RS, nós vamos também ter uma etapa do GESMA, que são os Jogos Escolares Santa Maria, onde o futebol de botão está incluso, são mais de 70 escolas, né? E nós queremos unificar assim o GESMA e a Copa RS nessa mesma semana para transformar o CDM na estação do futebol de mesa aqui em Santa Maria, na região e no estado. Quantos participantes vocês calculam que terão aí no GESMA, principalmente? No GESMA, a gente espera assim atingir entre 40 e 50 participantes no torneio. Nós já começamos o processo de divulgação, tem mais alguns detalhes ainda com o pessoal da SMEL, né, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né, lá com a tia do GESMA, a Loiva, né? Então a gente espera ter assim uma grande adesão esse ano, né? Porque o Farrezão ele é atrativo pela sua localização, o futebol de mesa também tem ganhado mais espaços, mais frequentadores também, e a adesão assim está sendo bastante satisfatória. Fabrício, a Copa RS, que vocês pensam na Copa RS? Olha, Tessas, assim, a gente está pensando desde o ano passado, a gente terminou o ano passado e já começamos a pensar para esse ano que vem, né? Esse ano, no caso 2025, né? Então a gente já é inscrito na liga desde o ano passado, né? Então eles têm também esse intuito de espraiar o futebol de mesa, não só em Porto Alegre, na região metropolitana, tem polos em Rio Grande, em Pelotas, aqui em São Gabriel. Então eles querem levar o futebol de mesa para o interior, né? Então a gente se propôs a fazer isso aí. Eu te digo assim que a gente trabalha antes, durante e depois, né? É uma coisa assim que a gente além de organizador, a gente é jogador também, né? A gente aproveita um pouco ali de fazer essas experiências com outros botonistas ali, né? Então é sempre muito bom a gente trocar essas experiências, né? Ver como é que eles jogam, como é que eles fazem os campeonatos também, é sempre muito legal. Então, ano passado mesmo, a gente começou, era 7 horas da manhã, vamos parar, era 10 horas da noite. Né? Então, tem toda... E não é só o jogo em si, né, a gente tem que desenvolver a estrutura de lanches, de almoço, né? Então, como o André mesmo falou, a gente está esperando 70 pessoas. Como é que a gente vai acomodar essas pessoas, né? A gente tem que ter uma infraestrutura, cadeiras, mesas, né? Para o pessoal até dar uma descansada, né? Banheiros também, Então, tudo a gente está vendo com a Secretaria de Esportes, né? Então assim, a gente tem essa parceria com eles para que a gente consiga fazer
um melhor evento, melhor do que o ano passado, né? Ano passado teve algumas falhas, né? Então a gente esse ano está procurando corrigir para que esse ano seja melhor ainda. André, vocês esperam atingir quais cidades, assim? Vocês têm ideia já de que vinha, pessoal? Sim. Atualmente, a gestão, o biênio da Liga Gaúcha, que 2025-26, que tem lá como presidente o Cristiano Goulart, tem o seu Júlio Medeiros como vice, seus pares, eles estão assim, fazendo uma ampliação, uma busca ativa de novas associações, né? Essas associações, elas compreendem, esses grupos, eles compreendem assim a região metropolitana ali de Porto Alegre. Porto Alegre, tem Sapucaia, tem Canoas, tem Esteio, tem, enfim, uma série de cidades. E nós temos também, digamos, mais para o interior, assim, que é Santa Maria, nós aqui, né? Tem São Gabriel e tem o pessoal de Rio Grande também. Mas, dentro dessas associações, muitas vezes tem jogadores de outras cidades que são filiados através dessas associações, né? Então, isso aí, se nós for pegar assim, literalmente, assim, tem muitas cidades envolvidas nesse scout assim, de grupos e pessoas que vão vir aqui para o campeonato, né? Mas a gente espera atingir, assim, nós temos uma ideia de 70 participantes. Ano passado foi 56, uma etapa do campeonato regional não acontecia desde 2013 em Santa Maria. Então foi um grande desafio, né? E nós não saímos muito bem, né? E do ano passado para cá nós melhoramos muito assim, a questão da infraestrutura. Através de projetos nós conseguimos fazer a aquisição, por exemplo, de 12 novas mesas, 12 novas arenas, com cavalete, com goleira, com tudo, que isso aí vai, além de quantificar, vai qualificar o nosso material para que nós tenhamos assim uma excelência, né, para quem vier disputar o campeonato aqui. Além disso, também vale a pena destacar a parceria que nós temos com o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa, é o NUFUME, que fica lá na Universidade Federal, que também nós estamos desenvolvendo, fora com a Copa RS, um calendário de competições em conjunto, né? E frente a isso, para a Copa RS, eles nos cedem também o mobiliário deles, o que nos dá um amplo contingente de mesas para atingir o maior número de jogadores. Isso aí tem feito a diferença. Vocês calculam aí, Fabrício, quantas mesas vocês vão utilizar lá? Por volta, assim, testes de umas 25, no máximo 30 mesas, até porque... No espaço. Por causa do espaço, vai ficar lotado ali. Sim, fica lotado. Ano passado teve bastante gente que foi lá olhar, né? Então, tinha uma competição de xadrez, eu acho que eu tinha lá, o pessoal das escolas, né? Então eles foram lá olhar para ver coisa, chama atenção, querendo ou não, o nosso esporte chama atenção, né? Então até no ginásio, não é no ginásio principal do CDM, é no da frente ali, que é o... Sim. Agora me fugiu o nome. Então, um ginásio muito bom, sabe? Graças a Deus, até aquele dia deu uma pancada de chuva, graças a Deus não molhou nada ali dentro. Então, assim, a gente tem a agradecer o pessoal da prefeitura, né, que ano passado nos cedeu, e esse ano a gente pediu o mesmo prédio, né, o mesmo ginásio. Então, no máximo, acho que ela comporta umas 30 mesas, né? E ainda assim sobra, né? Porque daqui a pouco tem uma mesa pegando, né? Aí a gente vai lá e troca, né? O cara, a gente sempre vai lá, está sempre circulando, está sempre perguntando, olha, como é que está o funcionamento da mesa? Porque a pior coisa do jogador ali é o botão tá parando, né? Então, aí vai lá e reclama. Então, tá, a gente vai lá e troca. Então, a gente tem mesas a mais, que é para daqui a pouco haver essas trocas, né? Para a gente dar o máximo de conforto para o jogador, né, para que ele desenvolva o seu melhor futebol de mesa, né? Sem dúvida nenhuma. André, vocês vêm carregando essa bandeira há algum tempo, né? E a gente tem acompanhado, assim, meio que a distância, mas tem acompanhado o crescimento, né? O pessoal está se aproximando, né, André? De fato, a Mifume, ela completou esse ano, no mês de abril, 11 anos. E no Clube 21 de Abril, que é a sede da Mifume, nós estamos há 10 anos, né? Nós tivemos alguns períodos assim, por exemplo, o período da pandemia, né? Ele trouxe reflexo assim que afastou
um pouco as pessoas, mas com o passar do tempo nós acabamos gradativamente recuperando os jogadores. A Mifube também ela é referência assim, para estudantes que vêm aqui em Santa Maria fazer o seu curso superior, ou pessoas que estão de passagem, vão lá e jogam conosco, militares, já aconteceu também, né? De virem jogar conosco e eles acabam depois se mudando, indo para outra cidade, né? Mas ficam acompanhando conosco o futebol de mesa, né? E isso aí nos gratifica muito, porque a gente procura trazer, dentre outras mensagens, assim, a gente tem o propósito de trazer entretenimento, né? Diversão para as pessoas, né? Então a gente tem conseguido atingir esse alvo, né? Que é o nosso principal. Além de promover a regra gaúcha, fomentar o esporte, né? Tem outros segmentos assim que a gente traz junto também com o projeto da Mifube. Só complementando o teste do que ele falou, a gente quando a gente concebeu o nosso grupo, a gente sempre teve um intuito de propagar o nosso esporte, de levar o nosso esporte para os mais diversos ambientes, né? Então a gente já foi no centro da cidade, na praça ali, no Saldanha Marinho, já fomos em diversos locais aqui da cidade, shoppings, CTG, tantos outros lugares assim que a gente já foi. Agora mesmo na festa de aniversário de Santa Maria, nós fomos lá na Basílica lá da Medianeira, né? Foi feito um espaço para nós lá, foi muito legal a troca, assim, crianças, gurizada, da idade do meu filho, com 10 anos, gente mais adulta, veterano. Então esse sempre foi o nosso intuito, elevar o nosso esporte, porque a gente tem aquela coisa assim, Tessa, eu penso assim, o que vai ser do nosso esporte daqui a 20, 30, 40 anos? Quem é que vai levar adiante, né? Então a gente está plantando essa semente para que daqui a pouco isso gere frutos lá adiante, né? Porque nós já estamos numa idade, né, Tessa? Já estamos aqui no sub-50, né? Então a gente tem que renovar isso e a gente tem que trazer a gurizada para jogar. É muito fácil a gente dar um celular para o filho, mas eu acho que é mais fácil tu ensinar um filho a jogar, né, o futebol de mesa. Ele tem filho pequeno, eu também. Então a gente está tentando trazer essa gurizada e tentando afastar ele um pouco das telas. As telas são importantes? São. Mas esse nosso jogo especificamente é um jogo muito cerebral. Então ele estimula muita coisa. Então muitas vezes a gente é convidado nos colégios para a gente levar o nosso esporte, porque a gurizada ela fica assim, eles ficam encantados, porque coisas que muitas vezes eles não sabem, né? Não sabem nem porque o pai dele jogou, mas ele não sabe como é que é aquele jogo. Então, por exemplo, lá na Medianeira, lá chegou um pai lá com um menino e ele disse assim, olha, eu jogava você quando era piá lá na área lá da casa do meu pai lá, mas o meu filho não sabe nem o que é isso aí, né? Então é uma coisa assim, a gente apela pro lúdico, né? O lúdico da pessoa, a gente quando chega lá, chega e olha assim, fica maravilhado, né? Então a gente sempre teve esse pensamento, né? De propagar o nosso esporte. Então acho que isso tem feito a diferença, né? A gente divulga nas nossas, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, então a gente está sempre divulgando o que a gente está fazendo. Então acho que isso também faz a diferença. Claro, com certeza. André, tu vem há algum tempo já também envolvido, desses 11 anos, tu faz parte de 11 anos da Mifube? Sim, 11 anos, né? Eu atualmente sou o vice-presidente, o presidente é o José Ademir Rodrigues, já esteve no programa? Sim, eu conversei com ele, né? Ele está meio afastado, né? E nós temos o Fabrício Teixeira, que é o secretário, nós temos outra diretoria, tem mais parte da diretoria também, temos o César Borges, que cuida das questões jurídicas da Mifube, né? Virgílio Magalhães, que é o tesoureiro, né? E tem o Luiz Oliveira também, que é do patrimônio, né? Nós temos o Carlos de Moraes, que é o diretor de competições e faz essa parte mais gráfica, assim, das questões da Mifube, chamada de campeonato, banner, né? Enfim, além do Zé Ademir, que eu já citei também, né? E esses são os 7 que constituem a diretoria da Mifube. Claro que dentro da diretoria, muitas vezes, há comissões que tratam assim, das questões do projeto captação de recursos, né, para fazer as mesas, tinha uma comissão para isso aí, né? Tem outra comissão que muitas vezes
se debruça para tratar assim de temas que são, por exemplo, tratar assim de questões burocráticas, assim, regimento interno, estatuto, né, onde o Fabrício também está muito bem inteirado desse assunto, né. Enfim, agora nós estamos lançando uma publicação, né, que vai colecionar a regra gaúcha, regimento interno, código disciplinar, que a gente entende assim que para qualificar os nossos jogadores, né, é importante que nós estejamos com a regra atualizada e sempre ao pé da letra, como você diz, né? Então nós estamos terminando fazer uma competição fora, de repente tem que estar no mesmo padrão, né? É um pequeno livreto. Assim que estiver pronto, eu vou te trazer um exemplar aqui. E nós vamos trabalhar nessa questão também com os nossos associados, né? Hoje nós estamos em torno de, assim, atuantes e não atuantes, em torno de 30 pessoas, né? Alguns mais, outros menos, né? E filiados à Liga nós temos 16. E esses estão habilitados a jogar a Copa ES. Qualquer competição. 30 dias antes da competição, os outros também podem se filiar, se quiserem jogar conosco, né? E a gente faz um trabalho extensivo assim, através da imprensa, que nos ajuda a divulgar o futebol de mesa, né? Seja ela televisão, jornal, revista, seja ela no rádio, e as nossas mídias digitais, que é o Facebook e o Instagram. E as pessoas vêm procurar, e ontem mesmo, por exemplo, no treino livre de terça-feira, já veio um jogador novo. Já veio jogar, não conhecia a regra, mas se apaixonou, e certamente é mais um que vai seguir conosco, né? E é por aí que a gente vai trazendo as pessoas. Com certeza, com certeza. Fabrício também está desde o início nessa batalha. Sim, inclusive até a nossa associação foi fundada na garagem do meu pai, na garagem da casa do meu pai, né? Lá em 8 de abril de 2014. Então a gente começou, eu, o André e o Zé Ademir, e tínhamos o nosso amigo Paulo Ricardo Pedroso, né, o radialista, uma grande pessoa, né, tinha o Jorge Rodrigues, irmão do Zé, também. Então essa foi a diretoria original. Né? O pontapé inicial. Esse foi o pontapé inicial. Aí depois a gente foi indo, alguns saíram, outros foram ficando, outros foram se agregando, então a gente, né, remontou essa nova diretoria com 5 integrantes, né, e depois a gente achou a necessidade de integrar mais 2. Então a gente, assim, sempre que a gente tem uma pessoa que ela vai agregar no nosso esporte, né, então a gente traz ela para junto de nós, né, Tess? E a gente também, até ampliando um pouco o que o André falou, a gente não é só o futebol de mesa, tá? Só para te dar um exemplo, ano passado nas chuvas, né, a gente foi um ponto ali onde a gente arrecadou colchões, roupas, comidas, né, e a gente mesmo levou para as pessoas necessitadas. Levamos aqui acho que ali no quilômetro 3, ali a situação estava ruim mesmo, sabe? Eu levei no meu carro, o André levou no carro dele. Então, assim, a gente também faz esse trabalho social também, né? Então, isso, querendo ou não, acaba se refletindo, né, na nossa diretoria, no nosso grupo, né? E isso nos faz tão bem, sabe? A gente fazer esse tipo de coisa. Agora, no mês de julho, nós estamos preparando ali a nossa festa julina, né? Com os grupos ali do 21 de abril. Tem o grupo ali da terceira idade, o Tempo de Ouro. Tem o grupo da Zumba, das meninas ali, que estão sempre ali, né? Taekwondo. Então, a gente faz, pelo menos essa é a nossa festa grande do ano, né? Então, cada grupo é responsável por uma... ali, comida, bebida, e a gente faz até para agregar a comunidade ali ao nosso 21 de abril, né, Tessa? E a gente precisa das pessoas lá, a gente precisa movimentar o nosso 21 de abril, sabe? Ele é um clube histórico, ele é bonito, sabe, por dentro, eu acho que tu conhece. Sim, lá, sim. Né? É um clube grande, né? Então ele está precisando da nossa ajuda, e eu acho que a comunidade, assim, tem que botar a mão junto conosco lá e nos ajudar a fazer cada vez melhor, né? Sem dúvida nenhuma. E André, vocês estão fazendo competições quase que mensais, né? A gente tem visto aí. Sim, em torno de 2 competições mensais, né? Geralmente uma ou no Clube 21 de Abril, que é a sede da Mifume, e a outra lá na Universidade Federal, no prédio 74, né? Que o prédio 74 fica perto lá do planetário.
que é a sede do NUFUME, que é o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa, né? Então nós temos um calendário em conjunto, né, que os jogadores de lá e os daqui disputam o campeonato entre si, e nós temos um ranking único, né, unificado, individual, não por equipe, mas individual de cada jogador, onde ao final da temporada os 16 primeiros colocados eles vão para um torneio final, digamos assim, para eleger o grande jogador, o campeão do ano, né? E o ranking está acirrado, né? Tem uns que tem jogadores assim que estão subindo muitas posições, aí outros estacionaram, aí tem outros que às vezes não conseguem vir numa competição, mas vêm na outra. Tá bem interessante. Isso aí tem fomentado bastante internamente assim o desenvolvimento do futebol de mesa, né? E a gente tem os jogadores têm procurado também, os associados, treinar mesmo com frio, com chuva, com calor, terça-feira, 7 horas da noite, todo mundo lá no 21 treinando, né? Então assim, ó, isso aí tem procurado, a gente vê como engajamento também, né? Para que se fortaleça o futebol de mesa nesse sentido, né? E que quando chega a Copa RS nós possamos fazer uma boa campanha. Claro. É bom até dar uma relembrada. Existe esse treino livre nas terças-feiras que é aberto, ou como é que funciona? Se a pessoa quiser ir lá ver como é que funciona, se quiser bater uma bolinha, é às terças-feiras, é isso? Isso, é só chegar lá nas terças-feiras às 19 horas, no 21 de abril, não paga nada para entrar, não paga nada para jogar. Se não tem o time, como a gente tem aqui, né, a gente empresta os nossos, né, porque o jogador de fute-mesa, ele não tem só um time. O André não tem só um time, o Fabrício não tem só um time. Então a gente sempre empresta, né? Agora mesmo esse rapaz que chegou lá conosco, lá o Leonardo, ele veio através do Instagram, ele entrou em contato conosco lá, aí né, a gente marcou lá, ele foi lá, ele não tinha time, eu emprestei o meu time para ele, a gente foi ensinando, eu joguei umas 2, 3 partidas com ele, o André jogou uma com ele também. Então é assim que a gente faz, né? A gente quer agregar pessoas para jogar conosco. Né? Então outra coisa, o André falou dos torneios, a gente desenvolve o nosso calendário. Quando chega ali setembro, outubro, a gente já elabora o calendário para o outro ano. Então a gente já vai organizando lá com o pessoal da universidade também, na pessoa dos diretores aí do professor Sérgio Pribe, do Marcelo Ribeiro, a gente senta lá, ó, nós podemos fazer esses torneios assim. Então, né? Então a gente, por exemplo, a gente faz muito torneio temático. Agora em julho nós vamos fazer essa etapa do Mundial de Clubes, que está tendo agora, né? Então a gente vai fazendo as etapas conforme, daqui a pouco até associado ao calendário do futebol também, né? Tem Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Brasileiro, então a gente procura até para chamar atenção, né? Chamar atenção, Champions League. Então a gente tem feito esses dois torneios mensais justamente até para chamar mais atenção, né? A gente tem o nosso amigo César lá e faz clipe com as imagens, sabe? Fica uma coisa bem interessante, um material digital bem interessante para a gente justamente chamar a atenção das pessoas. Então, repetindo, né? Às 19 horas de terça-feira, quem quiser chegar lá, jogar conosco, nem que seja para olhar, né? Chegou um senhor lá esses dias, ele ficou só olhando, né? Ele chegou no dia de torneio, chegou num sábado à tarde. Aí a gente não pode dar muita atenção, né? Porque a gente está ali jogando, mas pode olhar, né? Mas a gente espera as pessoas sempre nos treinos, né? Nos treinos que são nas terças-feiras às 19 horas, lá no 21 de abril. André, a compra, né, do time, assim, a compra do material, ainda não tem fábrica aqui em Santa Maria, né? É um desafio permanente, não só de Santa Maria, mas como de outras localidades, assim, que não sejam naquele eixo ali da região central de Porto Alegre. Porque é um produto praticamente artesanal, né? E aqui em Santa Maria nós não temos um local específico que comercialize. Mas através da internet, através de nós mesmos, a gente acaba muitas vezes comercializando alguns times, assim, com valor bem baixo para a pessoa ter acesso, né? Então, é como a gente se defende, né? Nós temos fazer um destaque aqui para um dos nossos jogadores, né?
o Ivan Scott, que ele trabalhou na aviação férrea e tal, como, né, e ele tem um torno, então ele está desenvolvendo, fazer jogadores de futebol de botão e tem obtido resultados muito interessantes, assim, tem feito times assim de qualidade. Isso muito nos alegra, né, porque claro, já é uma extensão que nós não tínhamos, né. Mas, em geral, a gente acaba comprando na internet mesmo. Tem comerciantes que vendem esse material. Acaba vendendo. Assim, até a gente citar, complementando ali, nós fomos agora na cidade de Torres, foi no mês de abril, fim de abril. A gente tem um campeonato lá em Torres, no Hotel Farol, que o senhor lá, o seu Tunico, gente muito boa, velho. E ele, todo ano ele faz aquele torneio com 80 botonistas. E lá, justamente, esse negócio de botões lá, comercialização. Comercialização tem bastante. Tem gente, eu mesmo fui lá, comprei alguns botões, né? O André também comprou e daqui a pouco um dos amigos nossos, compra aí, eu faço o Pix aí para ele. Então a gente faz essa ponte aí, né? Então assim, não tem, infelizmente aqui em Santa Maria não temos um local, né? Então assim, a gente sempre compra da internet, a gente já conhece mais ou menos quem vende, os artesãos, que tem artesãos que se destacam mais, tem um de Pelotas que é muito bom, o Renato, né? O cara muito bom, muita gente boa também. E só que a gente tem esse problema, né? Aí tem que comprar, pagar frete, esse tipo de coisa, mas a gente sabe que é um material bom, né? Então muitas vezes os que chegam lá conosco, daqui a pouco eles querem ter o seu time, né? Então a gente sempre aconselha a conversar conosco antes, porque a gente já conhece essas pessoas. Sim. E muitas vezes daqui a pouco o cara cobra um valor a mais que é desnecessário e daqui a pouco até desestimula o cara. Claro. Né? Daqui a pouco o cara vai pagar muito caro por um time e daqui a pouco o cara se desgosta. E não é esse o nosso intuito. E a gente também não está ali para arrancar dinheiro de ninguém, muito pelo contrário. Então a gente muitas vezes parcela um valor até mais baixo justamente que é para trazer a pessoa para jogar conosco, né? Essa foi a primeira vez que a gente saiu da cidade para jogar com os caras lá, os jogadores do Praiano. Uma experiência fantástica. O torneio era no sábado e no domingo. A gente foi para lá sexta-feira. Sexta-feira de noite tem treino, e aí a gente conversa um aqui, um ali. Tem o comércio ali, que os caras vendem ali. Tinha uma mesa assim, uma mesa grande que era só de goleiro. Aí tu olhava um goleiro assim, que goleiro bonito esse aí, que tu olhava do lado, era mais bonito ainda. Então assim, a gente parecia que estava num parque de diversões, sabe? E fora o contato, a experiência, isso foi assim, para nós assim, foi muito bom. Fui eu, o André e o Zé Demir, né? A gente foi lá. Então foi uma viagem muito boa, muito proveitosa. Os resultados, a gente não conseguiu grandes resultados porque os caras jogam muito mesmo. Assim, a gente está num nível assim, um pouco abaixo dos dele, né? Mas a gente quer trocar essas experiências para a gente aumentar o nosso nível competitivo e trazer também mais jogadores para jogar conosco, né? Sem dúvida nenhuma. André, uma mensagem para nós encerrarmos o nosso bate-papo? Amigos, a mensagem que eu tenho para dizer, eu queria agradecer a você que nos assiste da Liga Gaúcha, que esse programa ele vai ser vinculado lá nos canais da Liga Gaúcha. Nós estaremos esperando vocês em agosto aqui para mais uma etapa da Copa RS. Queria convidar a população, a comunidade do bairro Tararé, de Santa Maria, para ir lá no festejo julino agora do dia 5, vai ter muitas brincadeiras com a população, com as pessoas e tal, casamento à roça, uma série de atrativos, e convidar você também, que é amante do futebol de mesa, para nos visitar lá no Clube 21 de Abril e desfrutar dessas maravilhas que é o futebol de mesa. E Tesses, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, o futebol de mesa, né? E estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Fabrício. Gostaria de agradecer mais uma vez o nosso amigo Tesses aqui, que sempre que ele nos chama, a gente vem, né, dar o nosso depoimento, né, a nossa mensagem, né, e reforçar o convite. Quem quiser jogar o nosso futebol de mesa, né, toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos lá, tá?
A gente não cobra nada para ensinar, a gente não cobra nada para entrar no clube, tá? É gratuito, né? Então a gente está lá para ensinar, para trazer as pessoas para jogar conosco, né? Então a gente está aguardando ali, que é os amantes, a gente sabe que tem bastante gente aí que gosta, né? Então a gente né, está lá aguardando todo mundo. E mais uma vez agradecer a audiência do teu programa, agradecer a ti, né? O pessoal aí do Diário aí, que sempre nos acolhem tão bem, quando a gente vem aqui. André, antes de a gente encerrar, você tem alguns apoiadores, tu quer agradecer, pode aproveitar esse espaço aí, se tiver. Sim, nós gostaríamos de agradecer à Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da SMEL, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né? Gostaríamos de também um agradecimento especial ao Clube 21 de Abril e seus gestores, aos demais grupos que lá compõem a casa e de uma maneira sinérgica estamos trabalhando todos juntos para movimentar o clube. Um agradecimento especial também ao NUFUME, o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa. O grupo esse que nós temos uma parceria consolidada na construção do futebol de mesa e que é um apoiador também da Amifume para a Copa RS. Né? Gostaria desse agradecimento na figura do professor Sérgio e do professor Marcelo, né? Que são os diretores lá do núcleo, e também gostaria de também agradecer mais uma vez a todos que acompanham a Amifume nas redes sociais, e enfim, e que nos dão feedback para a gente continuar com esse trabalho cada vez mais na difusão e na busca de jogadores para a regra gaúcha. Legal. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, mas estamos de volta.